Boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindos. A gente vai para mais um herói dentro dos nossos Como Roubar dos Bilionários. E hoje, antes de começar a falar dele, é extremamente conhecido, talvez o nome mais conhecido de todos que a gente vai passar aqui. E tem uma coisa muito legal para a gente falar hoje. Aqui eu estou fazendo no sábado, para aqueles que estão ao vivo aqui, por sinal, boa noite a todos que estão ao vivo. Estou falando de Balneário Camboriú. E por que que é importante o dia de hoje? Para você entender o contexto que eu te falo que o que importa não é o resultado, é o que você faz e a consistência que você faz as coisas. Quando a gente montou a ideia de fazer o 100 mais rico da Forbes, foi uma ideia de você conseguir pegar uma parte boa de cada um deles. Nós estamos anotando lá o que você pegou de cada um. Óbvio que você vai ganhar uma máquina de transformar a tua vida com isso. Só que tem um detalhe, talvez vale mais do que tudo. Luiz, e o sábado e o domingo? Você falou que vai fazer durante 100 dias. Mas o que muda no sábado e no domingo? Tá? Não existe sábado e domingo. Eu nunca ouvi para mim sábado e domingo. Sábado e domingo é dia como qualquer outro. Vamos fazer sábado e domingo, porque a gente não percebe as pequenas coisas. Primeiro, se eu deixar de fazer sábado e domingo, por mês são 8. Mês são 8. Cada 2 meses são 16. 3 meses, 24. Olha que diferença que daria. Seria um quarto de tudo aquilo que eu tenho que fazer em 3 meses que eu abro mão só por tirar sábado e domingo. Por que que eu tiraria sábado e domingo? Não faz o menor sentido. Vamos fazer todos os dias. E a coisa mais importante, se você deixar de fazer um dia o que você precisa fazer na tua vida, ferrou, ferrou. Porque você não continua mais. Academia, vou todo dia. Para de uma semana para você ver se você consegue voltar. Aula de língua estrangeira. Vou fazer o tempo todo. Para de fazer 2 dias e vê se você consegue voltar. Leitura. Se você lê tudo, vai. Para de ler um livro e volta daqui 3 semanas e vê se você consegue. E a gente não consegue seguir um processo a longo prazo. Eu digo que eu sou confiável, eu entrego. Eu falei que eu vou entregar, eu vou entregar. A gente vai fazendo elos. Um elo separado, você não presta atenção. 2 elos começa a fazer função. 3, 10, 20, 100. Hora que você vê 1.000 elos, aí você vai uma bela de uma corda gigante e fala: Nossa, olha como esse cara constrói. Mas você não viu o elo por elo que eu construí aqui dentro. E aí tem um ponto, tá, Luiz? Mas vai ter pouca gente sábado à noite. Eu não importo quem tá aqui para me assistir. O que me importa é eu estar aqui. Porque você tem que pensar, eu não tenho como controlar quantas pessoas vão assistir a gente no sábado. Isto não está sob o meu controle. Mas eu vir aqui e falar o melhor conteúdo que eu puder está sob o meu controle. E a vida no final é sobre isso, que eu até anotei no final, sobre controlar aquilo que você pode. O resto deixa para o destino e para o randômico mesmo. Tá? Como eu consigo tudo na vida com aquilo que eu controlo, aí eu viro um cara confiante. Porque se depender de mim, vai dar certo. Esta é a primeira mensagem para a gente começar o nosso herói de hoje. E hoje nós vamos começar de um jeito diferente. Quer ver? Vou dividir aqui com vocês para vocês entenderem essa lógica. Como roubar dos bilionários da Forbes, e nós vamos pular o sexto, se você parar para perceber. Porque foram 5 até agora e hoje nós vamos para o sétimo. O, obviamente, mundialmente conhecido Bill Gates. Que é uma coisa interessante sobre o Bill Gates? A primeira é ele ter feito parte da Forbes como o mais rico da Forbes durante toda a minha geração, tá? Praticamente durante toda a minha geração, todo o meu conhecimento, o mais rico do mundo foi a Forbes, foi ele. Eu até anotei aqui de quando a quando ele foi, quer ver? Se não me engano, foi de 2005 até 2017. Não, de 95 até 2017. É isso mesmo. De 1995 até 2017, ele foi o número 1 da Forbes. Lembre-se que eu comecei lá atrás, quando eu estava antes de entrar para a faculdade, eu li a Forbes para estudar a vida de um a um desses caras para um dia eu ser como eles. E olha, eu vou te falar que ainda não cheguei igual eles, mas eu consegui chegar muito longe na vida usando essa estratégia, ao ponto de muitos de vocês me acompanharem por causa disso. E agora eu estou fazendo esse caminho junto com vocês. E hoje eu vou falar do cara que eu li em todas as versões como número 1. Então é um cara que me inspirou muito. E marcante que ele me inspirou como empreendedorismo, mas ele não me inspira muito com ação, porque a gente é muito diferente em muitas coisas, tá? E vocês vão notar isso com clareza. E aí, Luiz, eu pego o que me importa e o resto eu deixo, tá? E por que que você está fazendo o 7 hoje e não 6? Porque o sexto vai ser na segunda-feira. Amanhã nós vamos fazer o oitavo. Só na segunda vai ser o sexto. Porque quem é o sexto? Warren Buffett.
E o Warren Buffett é um negócio à parte. Nós vamos fazer uma aula diferente, um bate-papo diferente sobre o Warren Buffett na segunda-feira, 8 horas aqui, igualzinho. Aí vai estar eu e o Carlos junto para a gente conversar bastante sobre ele. Fechado? Estão dentro? Boa. Agora vamos falar sobre o nosso Bill Gates, que tem uma coisa já curiosa. O nome dele é William Harry III. William Harry III, que virou Bill Gates. E ele tem uma diferença muito grande com grande parte dos personagens que a gente vai encontrar aqui. Ele já nasceu em berço de ouro. Não é de uma família bilionária, não foi esse o caso. Alguns aqui vão ser de família bilionária, mas de família muito estabelecida. O pai dele é advogado, top na cidade de Seattle, e a mãe dele, professora, barra dentro de conselhos de grandes empresas e até de banco, muito influente. O avô materno era banqueiro. Então já é uma influência muito grande. Isso ajudou ele muito na vida. Não dá para esconder que isso foi um favorecimento, um catalisador para a mudança da vida dele. Isso é muito claro. Só que qual é o sonho desses pais? Pensa na época que a gente estava falando, 1950 em Os Quebrados, quando ele nasce. O objetivo é que ele se formasse numa boa faculdade como os pais, conseguisse mestrado, doutorado e assim por diante. Só que o nosso pequeno herói resolveu fazer um caminho diferente. O mundo estava mudando naquele momento e ele tinha uma particularidade que molda todo o resto de sua vida, que ele era extremamente antissocial. Luiz antissocial, sim, ele era mais recluso, mais fechado, ele era praticamente o Carlos, tá? Que bom dia e ele olha, bom dia por quê? Tá? Era este o efeito dele. Ele era mais fechado. E aqui eu já te apresento, como sempre uso, um nome, ou uma frase, ou uma palavra, para te apresentar os nossos heróis. Bill Gates vai ser o nerd. Ele sempre foi considerado nerd, ele não esconde de ninguém. E lembra aquela característica comum entre os bilionários, ler muito, ler cada vez mais? Ele sempre foi um leitor voraz, tá? Sempre. E continua sendo. Ele começou como leitor voraz. Quando ele atingiu o sucesso, ele escreveu alguns livros, é escritor de algumas obras, e hoje ele divide os livros que ele lê com as pessoas, com a gente, dentro de um blog. É Gates Notes, o nome do blog que ele tem, e ele comenta sobre os livros que mais impactam a vida dele, que ele acha melhor. Um belo material para a gente ver como funciona a mente de um gênio, não é? E gratuito. Agora, Luiz, você falou que o Bill Gates escreveu o livro, o cara que durante um século quase o bicho é o mais rico do mundo. É. E olha que tem gente ainda que fala: ah, mas se ele é tão rico, por que que ele escreve livro e vende? Por que que ele vende curso? Porque ele pode. Que ele tem conteúdo e ele pode. Porque ele tem valor e pode para dividir. Ah, Luiz, mas ele já é rico. Ele não fez para vender e pelo dinheiro. E ainda assim o vendeu. Você entende? É a cabeça abundante contra a cabeça escassa. Tenta pegar a abundância pro teu lado que o resultado vem. Agora, como ele tinha essa dificuldade na escola, não era bem quisto pelos amigos, né? Ele era quase uma. Brincam que ele era quase uma repulsão para as meninas, né? Tipo, ele afastava as meninas como água e óleo. Em algum momento, ele se sentia extremamente deslocado, ele descobre um menino, e este menino vira parte da vida dele, porque eles gostam da mesma coisa, eles entendem a mesma coisa, eles falam sobre a mesma coisa, ele começa a achar sua tribo. Não era mais um mundo cinza onde as pessoas não entendiam ele. Em volta o mundo era cinza, mas naquele grupinho o mundo era colorido e divertido. E este grupinho era formado por Kate Evans e depois por Paul Allen, tá? Com o Kate era uma coisa muito grudada, irmãos mesmo de vida e de mente. E eles começam a sonhar a vida junto para desenvolver, para crescer, para investir, para abrir negócios e assim por diante. Em determinado momento, em busca de aventura e de ficar mais popular, o Kate começa a fazer escalada de montanha. E em uma dessas escaladas, ele sofre um acidente e morre. Então, o Bill Gates perde sua alma gêmea ali de vida muito cedo. Só que ele já tinha, junto com o Kate e junto com o Paul Allen, eles já tinham criado uma ideia de que eles iam bombar. E óbvio que ia. Não tinha como ser diferente. E ele estava imerso dentro da tecnologia. Tecnologia naquele momento, computadores, mas computadores gigantescos, né? Aqueles mainframes gigantes, que era quase uma casa inteira.
E aí vem uma coisa legal também. A sorte ajuda o preparado. Ele teve momentos de sorte. Sorte número um, ter nascido nos Estados Unidos. Sorte número dois, ser homem nos Estados Unidos em 1955. Luiz, por quê? Porque machismo não é machismo, gente. E eu estou falando uma questão simplesmente de dados. Era diferente ser homem e ser mulher para ter uma grande empresa e para ganhar um grande salário em 1955. É até hoje. Lá era muito mais. E lembre-se que a chance de nascer homem ou mulher é próximo de 50%. Então ele já teve que ter, primeiro, a probabilidade de nascer nos Estados Unidos, depois de ser homem, depois de nascer numa boa família, neste caso com posses e também com networking. E isso é provado ao ponto de que ele era uma das poucas crianças que teve acesso ao computador antes dos outros. Porque na faculdade em que sua mãe trabalhava, tinha lá um computador gigante, era um dos poucos no mundo e que algumas pessoas tinham acesso a ele. Adivinha quem? O menino. Então ele ficou muito exposto àquilo. Ele e sua base, seus amigos. Só que isto só não define o sucesso. Ele vai muito, muito, muito além. Ele consegue fazer coisas inimagináveis. Primeiro que ele entra em Harvard, e óbvio, como vários outros que você vai ver por aqui, ele pula, ele dropa, ele larga Harvard, deixando os pais desesperados. O sonho dos pais é que ele fosse um doutor. Ele cai, ó, cai fora, não é para mim. E o porquê não? É engraçado que ele conta nas memórias dele que ele não conseguia seguir regras, status quo. Ele não conseguia seguir e repetir as coisas dos outros. Vou dar um exemplo bem claro: ele tomava multa de trânsito igual um maluco por aí, porque ele não conseguia entender por que que ele deveria seguir uma regra que o outro que estabeleceu para ele. Você vai ver que isso é outra marca da vida do Bill Gates em todo o tempo. Fazer diferente e fazer só aquilo que ele acredita. E o resto, dane-se. Ele realmente ignora, ele ignora a autoridade externa. Para ele, a única autoridade que importa é a interna. Tá? Olha ele moldando a personalidade já menino, hein? Ele já era um revolucionário por si só. Ele junta com agora o que sobrou, o Paul Allen, e monta a Microsoft, né? Empresa praticamente hegemônica no mercado, né? Que domina o mercado o tempo todo. Só que esta é a parte mais legal. É o momento em que os computadores começam a deixar de ser usado como uma coisa gigante numa empresa e começam a imaginar que vai ter um computador nas casas das pessoas, que vai ser uso pessoal. E o gigante da época se chamava IBM, tá? Existe até hoje, é uma das maiores empresas do mundo. E a IBM precisava, não adiantava ela ter só o computador, né? O hardware. Para ter um uso pessoal, precisa ter o software. E eles não conseguiam fazer isso. Gênio de programação e de venda, o Steve Jobs, perdão, o Gates vai na IBM e diz assim: eu consigo te entregar um programa que vai facilitar o uso das pessoas em casa, tá? Eu vou colocar um programa e este programa, esse software vai ajudar as pessoas a utilizar, vai ser um sistema operacional aqui dentro. A IBM não tinha muito como discutir. Ela falou: vamos embora, então faz. Só que aqui, olha a genialidade e o estrategista. Ele não vendeu este programa para a IBM. Ele falou: ó, não vou te vender o programa. Vamos fazer o diferente. Cada computador que você vender com o programa, você me paga uma partezinha dele. Então ele começou a licenciar o programa e não vendê-lo. E isso foi determinante para ele virar o cara mais rico do mundo, tá? Só que o mais doido é que ele não tinha esse programa, ele não tinha a menor ideia de como tirar o programa, ele não sabia nada, tá? Ele não tinha o programa. Só que tem uma coisa, tá? E eu uso muito essa estratégia na vida. Ele participava de todo que é feira, barra encontro, barra simpósio de tecnologia que existia na região. Tudo eles participavam. E ele tinha descoberto em uma dessas feiras um rapaz lá no interior dos Estados Unidos, em Albuquerque, que é o cu do mundo, e este cara tinha esse sistema. Ah, Luiz, e por que esse cara não foi para o mercado? Porque ninguém se interessava pelo sistema. Ele nem sabia que alguém se interessaria. Ele chegou para esse cara e falou o seguinte: olha, eu quero comprar teu sistema. E na época ele comprou esse sistema com facilidade por US$ 50.000. Olha que US$ 50.000 para a época é muito dinheiro. Nós estamos falando para a década de 70. É muito dinheiro, tá? É coisa.
É bastante. Só que se você pensar, perto do que valia, era nada. Luiz, me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo bem claro. Ele comprou por US$ 50.000, esta, ou todo o programa, e na primeira leva da IBM, ele já ganhou 8 milhões. Isto é um puta trade. Por que, Luiz, é um puta trade? Comprar uma coisa barata e vender ela muito cara. Se chama trade, especulação. Ele não produziu nada. Ele pegou uma coisa que já existia, comprou de alguém e vendeu para o outro, de uma forma inteligente, mais caro. Trade. Tá? Tá aí o Steve Jobs fazendo trade desde o começo. Esse sistema é o que você vem a conhecer depois como. Ah, tô falando do Steve Jobs porque o Steve Jobs já vai entrar nessa história. Esse sistema é o que a gente ouviu falar, quem é mais velhinho como eu, como MS-DOS. Lembra daquela tela preta? Aquela a telazinha que você colocava lá a barrinha Win? Tudo começa lá. É o primeiro produto muito grande da Microsoft mesmo. E começa a bombar, crescer e vai ficando cada vez mais rico. E aqui começa um encontro que muda o mundo. Agora sim, o encontro do Bill Gates com o Steve Jobs. E é engraçado, por que que eu misturo tanto? Porque a vida deles é misturada. Da mesma geração, da mesma idade, do mesma indústria e com a mesma criatividade. Só que você vai notar que tem algumas diferencinhas que mudam ele. É muito doido pensar que o Steve Jobs nunca disputou com o Bill Gates como o mais rico do mundo. Nunca chegou perto. Por quê? Porque um era o líder, criador, inovador, e o outro era o empresário, gestor, copiador. Luiz Copiador, óbvio, a vida inteira do Bill Gates foi de você pegar coisas e copiar dos outros, ou comprando ou roubando. Roubando, Luiz, você ficou louco? Ambos roubaram. Ambos roubaram. Tá? Existe um filme e um livro que fala sobre os piratas do Vale do Silício. Tem um filme, por sinal, que é desse, vale muito a pena assistir. Piratas do Vale do Silício. Eles são considerados piratas porque eles vão, pegam e roubam e consideram deles. E o Steve Jobs, que já estava crescendo na empresa chamada Apple, ele chama o Bill Gates para eles trabalharem junto, para ele fazer parte da Apple. Bill Gates ficou dentro da Apple desenvolvendo coisas por anos. Eles eram amigos pessoais. Em algum momento eles entraram em atrito e separaram de. Cada um foi para o seu canto. Só que tem uma coisa: o Steve Jobs estava no processo de transformar a Apple no estado da arte nesta parte de programação e nesses sistemas operacionais, com algo chamado Lisa. Quem assistiu o filme do Steve Jobs deve lembrar deste momento. Ele investiu todo o dinheiro da empresa, ele quase quebrou a empresa. Foi o motivo dele ser mandado embora da própria empresa, esse bendito desse Lisa. Antes dele lançar, a Microsoft pula na frente e lança um produto chamado Windows. Não precisa nem te contar o resto, né? O Windows domina o mundo e uma cópia descarada, passo a passo, do que era o Lisa. Óbvio, ele ficou dentro da Apple, pegou todos os segredos, levou, fez o dele e vendeu antes. E só que como ele era não o líder, ele era o gestor, ele tirou as partes que não importavam, ele deixou mais barato e vendeu antes, lucrou antes. O Steve Jobs ficou pistola, se arrebentaram e ficou uma disputa por anos e anos e anos que só foi resolvida quando o Steve Jobs volta para a Apple. Ele é mandado embora, volta depois de fazer a Pixar, de fazer a Next, e quando ele reassume, eles voltam a ter relacionamento, porque a Microsoft compra uma parte das ações da Apple, até como impulsionamento, porque é óbvio que ele acreditava no Steve Jobs, como impulsionamento, como diversificação e entrega para a Apple a possibilidade de utilizar o Office do Windows dentro dos todos os devices, vamos dizer, e software da Apple. Isso muda o tipo de contato do mercado e eles se reaproximam. Mas como essa história é muito doida o tempo todo de roubar. E é engraçado que o Steve Jobs o tempo todo fala, mas ele roubou o meu sistema. Só que toda a base do Lisa já tinha sido roubado da Xerox pelo próprio Steve Jobs. Eles eram competidores em tudo que faziam na vida o tempo todo. E morreram competindo em tudo na vida o tempo todo. E por mais que o Microsoft tenha ganho a batalha do Windows e do sistema que a gente ia usar,
o Steve Jobs ganhou do aparelho, porque a Microsoft tentou fazer um celular e jamais chegou perto do que o iPhone virou. E até de valor de mercado, porque a Microsoft não chegou no valor de mercado da Apple. História incrível, né? Dessa disputa deles. Só que a coisa acontecia, continuava a ficar legal. Em 1986, ele abre o IPO da Microsoft e vira com 31 anos bilionário. Com 31 anos bilionário. E isto seguiu aumentando o seu dinheiro cada dia mais e sempre ligado a inovações, mas as inovações muito de cópia dos outros. O Windows 3.0 foi um sucesso absoluto. O Windows 95, quem lembra, foi o maior sucesso da indústria. Talvez uma das maiores sucessos de um produto de todos os tempos, né? Quando ele começa a ter problema com o governo. Lembra a história de ser rebelde, revolucionário, não acreditar nas leis do jeito que é desenhada, saber que as leis são feitas por bundões, e é uma verdade absoluta, e ligar o foda-se para isso fazer do jeito dele? Isso causa um problema com o governo, porque o governo acusa ele de monopólio. E vem com problemas com o governo durante muito tempo. E muito parecido com o Mark Zuckerberg, que a gente falou nos últimos encontros, né? Como te falei, fica na lista da Forbes por muito tempo e tem um momento que ele muda. Ele troca o canal da cabeça dele e agora ele vira o giver. Agora ele devolve. É o give back para o mundo e começa a fazer filantropia. Em 2000 e pouquinho, ele cria a Fundação Bill e Melinda Gates e doa grande parte da sua fortuna. Hoje, ele está em sétimo do mais rico do mundo, mas se fosse considerar tudo aquilo que ele já doou de dinheiro em vida e somasse na conta dele, ele seria o número um ainda hoje. Tá? Então eu considero o número um. Por quê? Porque doação vale mais do que tudo. Então ele é o número um. De fazer dinheiro, ninguém se compara com o Bill Gates. Ninguém. Ele é um maestro de fazer dinheiro. Ele é um monstro de fazer dinheiro. Realmente ele é incrível para fazer dinheiro. Ele sabe gerir muito bem. E Luiz, por que você está puxando todo esse assunto? Vou te dar um exemplo dentro da nossa empresa, da tribo, do meu caminho. Se você olhar, eu sou mais Steve Jobs. O doido luta contra o status quo e quer inovar e não importa quanto custa e se quebrar amanhã, dane-se que a gente faz tudo de novo. O Carlos já caminha para o outro lado, ele é muito mais Bill Gates. Tem que fechar a conta, tem que dar lucro, tem que fazer sentido. Concorda, Vika, com essa lógica? Isso é claro ali dentro. A vantagem do nosso é que a gente está remando para o mesmo lado, né? Eles ainda foram de um jeito diferente. Imagina o que seria uma empresa com os dois juntos, o tamanho que seria isso. Porque esses caras basicamente mudaram o mundo, né? Do jeito que a gente acredita, né? O mundo mudou através da internet. Com o tempo, vem a luta da internet. Porque uma coisa é no computador pessoal, outra coisa é na internet. E eles estão por fora. E aí, Luiz, o que ele faz? Ele cria um jeito de fazer o navegador dele ter sucesso. E como que ele faz para fazer isso? Óbvio, ele tem o monopólio do sistema operacional, ele enfia lá automaticamente. Todo computador já vinha instalado com o Explorer, lembra disso? E também vira o líder disso. Depois de muitos e muitos anos que ele é ultrapassado pelo Chrome. Mas por muito tempo, o Internet Explorer foi o número um, navegador número um. É muito fácil, quando você é o dono do meio, vender as coisas. Né? Fica mais fácil para você adequar. E aqui vai a parte do que eu roubo do Steve Jobs, do Bill Gates. O que eu vou roubar do Bill Gates? Eu vou roubar. Só existirão dois tipos de empresas no futuro. Isso ele falou lá atrás. As que fazem negócios pela internet e as que estarão fora do mercado. Vou repetir. Só existirão dois tipos de empresa: as que fazem negócio na internet e as que não fazem negócio nenhum, as que estão fora do mercado, tá? Não importa se você é um médico, dentista, advogado, pedreiro, açougueiro, operador de mercado, empresário, ou você tem um negócio exposto à internet, ou você vai ser banido do mercado totalmente. Palavras de Bill Gates e não de Luiz Otto. Essa eu vou roubar para mim. Por quê? Porque por muito tempo, eu fui contra essa visão e
travei a minha entrada na internet. Até hoje eu sou muito low profile, eu não fico me expondo muito, não fico fazendo muito. E quando eu faço desse jeito que vocês estão vendo, na minha casa, sem firula, sem aquela festa, aquele monte de estúdio, porque eu quero te passar a mensagem. Você entende? Do meu jeito. Só que o Carlos quer me empurrar para a internet há 10 anos. Há 10 anos. E óbvio que ele estava certo. Eu só descobri durante a pandemia. Mas sim, estava certo. E a gente perdeu ou deixou de ganhar sei lá quanto por não ter se exposto antes. E aqui, quando a gente rouba isso, todos os projetos que eu pensar no futuro, ou eles estão ligados à internet, tá? De ter mais permeabilidade de entrega, ou eu nem começo ele. E eu sugiro que você faça o mesmo. A gente roubar isso, eu acho que é essencial para a gente conseguir ter uma melhora de performance, tá? Fica aí a dica. Boa. Eu acho que por Eu enquanto é tava. isso. Ah, tem um Ô, detalhe. Luiz, Tem uma coisa também que é legal no deles, que eu vou salpicar para a gente chamar o Carlos daqui a pouco. Ele tem um foco num único negócio. A vida inteira dele foi o foco num único negócio. Ele não tem outro negócio. O negócio dele é Microsoft. Só. É a Microsoft, acabou. Foco faz uma diferença enorme na vida. Tá? Foco. Ele achou um ótimo negócio, ele foi colocando outros produtos e inovando, mas dentro do próprio negócio, ele não ficou esquipando, tá? E aqui vem uma mensagem muito legal dele. O segredo é fazer acontecer sem pedir permissão. Fazer acontecer e não pedir permissão. Fazer acontecer e não pedir permissão. Faça. Depois resolva. E olha que vários já falaram disso. Nós estamos no sétimo agora e vários outros disseram a mesma coisa. A mesma coisa. E muitos de nós ainda continuam tentando seguir a regra que outros inventaram para a gente ter uma vida. Tá? Fica aí um alerta enorme. Vamos chamar o Catu aqui para a gente conversar sobre o deles? Tá aí, cara. tô aqui. Eu tenho um aprendizado que eu levo do Bill Gates, uma frase que eu acho genial. Ele fala assim que, quando ele fala dos clientes dele, né? Ele fala: se os clientes mais insatisfeitos são sua melhor fonte de aprendizado. E tem uma coisa que eu acredito muito, porque existe uma máxima que o pessoal espalha por aí, eu sou totalmente contra, não sei qual que é a tua opinião, que o cliente sempre tem razão. Eu discordo totalmente disso. Eu acredito, o cliente nem sempre tem razão. O cliente sempre deve ser ouvido, né? Uma coisa é você ter razão, outra coisa é ser ouvido. E o Bill Gates fala assim, muitas vezes a maior consultoria que uma empresa, que um negócio, uma pessoa pode ter é uma pessoa insatisfeita reclamando porque ela está apontando, ó, você tem que melhorar isso, 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 isso. E isso é uma das coisas que eu carrego muito do Bill Gates. Ele também é um, você falou, então, acho que de todas as pessoas que a gente estudou até o momento, ele é o leitor mais voraz de todos. A ponto, tem um documentário chamado Por Trás da Mente de Bill Gates, e lá ele mesmo relata que ele reserva um período do ano dele, pega duas sacolas de livro e vai para uma cabana no meio do nada, se isola e fica por uma semana só lendo e relaxando lá, que é aonde ele fala, onde ele vai buscar inspiração, aprendizado para voltar para o mundo real e seguir nos negócios. Tanto que teve um momento que quando perguntam para ele, ele fala assim, quando perguntam dos filhos dele, né? Porque ele transformou o mundo da computação. Quando eles perguntam para ele sobre os filhos, se os filhos dele serão computadores, ele fala assim: meus filhos serão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, nossos filhos não serão capazes de escrever, inclusive a sua própria história. Então, ele é o mais fanático por leitura, eu acho, do que todos que a gente vai ver nessa lista. Só Então, para daí alguém complementar é o que você vinha falando. engraçado para você entender que tem tudo a ver como roubar dos bilionários. Alguém comenta ali, porque live é assim, né? Nossa, mas ele é um financeiro, ele financia a esquerda e ele é um globalista. Eu nem entendo o que a pessoa está querendo dizer, tá? Das duas coisas. Você não entende uma coisa, que eu não tô pegando o Bill Gates para ele morar comigo, nem para casar comigo e nem para casar com a minha filha ou casar com a dele. Eu Hum. estudo Bill Gates para pegar, para mim o que importa é como ele virou bilionário.
não o partido político que ele vota ou como que ele está cadastrado num partido ou qualquer outra coisa. Você entende? Eu, Cara, é, se ele ficou bilionário vendendo pipoca, eu quero aprender como ele fez para vender pipoca. E não se ele é teve. corintiano ou não. Você entende? E Não tem me um detalhe do importa. Bill Gates O também. roubar do bilionário não é roubar tudo. Eu vou roubar as partes que me importam. O resto eu não quero saber. Porque eu vou Tem um te outro falar a detalhe. verdade. As minhas crenças não garantem que eu estou certo. Porque Deixa as eu falar, minhas tem uma. crenças dizem sobre mim e não sobre os outros. Você entende? É Eu isso. tenho as minhas crenças, mas é sobre mim e não sobre os outros, ao ponto de eu não dividi-las com os outros. Pode ver que eu não vou dividir e não vou ficar pregando aqui nada das minhas crenças, né? Por quê? Porque eu não ajudo ninguém com as minhas próprias crenças. Ninguém. Porque na vida tá muito mais a riqueza no perguntar do que no responder. Agora, quem tem muitas certezas na vida de o que que é certo, o que é errado, tende a não ter ouvido para aprender o outro lado, para ouvir o outro lado e para crescer, né? Porque aqui nós estamos buscando aprimoramento pessoal e riqueza, abundância. Abundância quer dizer mais e não menos. Toda vez que eu excluo algo, é menos. Ah, não gosto, é menos. Ah, mas esse é menos. Mas não concordo, é menos. Eu não sou do menos, eu sou do mais. Eu quero mais, 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 mais. Não importa a burrice ou a insanidade que a pessoa diga, ainda para mim é mais. Daí eu faço o filtro, pego aquilo que eu gosto e o que eu não gosto eu deixo, tá? Cara, eu E isso é um acho exercício de aprimoramento pessoal que vocês deveriam utilizar. Na boa. essa filosofia de eu querer mais, eu acho genial, cara, porque o querer mais é querer mais vida, na verdade, né? Eu acho uma das coisas mais. Ah, eu quero viver mais. Não, não que esteja ruim, mas, putz, eu quero viver mais, eu quero ter mais acesso, eu quero ter mais. Eu quero levar mais. A mensagem do mais, eu acho genial. Diz que fofoca da audiência, né? Deixa eu contar uma fofoca do lado dos bilionários. Teve uma época, contando dos dois que a gente falou, Bill Gates e o Elon Musk. O Elon Musk teve um. O Bill Gates tinha a fundação Bill e Melinda Gates. E teve um momento, Luiz, que aconteceu isso aqui, ó. Tem a rede social, o Twitter lá, e no Twitter, o Elon Musk pegou e posta um print só apagando o telefone do Bill Gates, uma troca de mensagem deles. E nesse print foi assim: o Bill Gates vai lá, contata o Elon Musk para fazer uma doação para o Instituto Bill e Melinda Gates, né? Uma doação grande. E o Elon Musk falou assim: não vou doar. E o Bill Gates ficou assim, tipo, como assim? Eu falei, não vou doar. Porque, porque você, né, que se diz ser um protetor do meio ambiente, está apostando contra a minha empresa, que é a Tesla. Você está vendida, descoberto em Tesla, com um volume tal, tal e tal. E ele printou e falou assim, cara, como que eu vou contribuir com você se você está pregando uma coisa que, se você fala uma coisa e prega outra? Porque a minha empresa é uma das que mais contribui para não emissão de CO2, para camada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E, cara, ele pegou aquele print e jogou no Twitter. E, pum, e sumiu. E aquilo viralizou, virou um escândalo, saiu nas notícias do mundo todo e o Bill Gates ele nem respondeu. Então, pro pessoal que tá assistindo, ele é um trader. Bill Gates nada mais é do que um trader. Ele não se manifestou depois. Sabe o que é legal? Você acabou de me lembrar com essa história, um cara que a gente conhece, gigante também, que tem esse estilo que eu falo. Eu respeito muito o resultado que ele tem, que a gente conhece pessoalmente. Eu respeito muito o resultado que ele tem, mas não respeito da forma que ele age. Como ele Você acha. entende? Uhum. Pode ver, se lembra muito, até no resultado lembra muito. Mas daí eu pego a parte que eu admiro e aprendo, e a parte que eu não admiro deixo. Agora, o Elon Musk tá perfeito nessa. Reciprocidade importa. Sim, perfeito. Reciprocidade importa. Não me peça para me ajudar, para te ajudar, se você só tá me fudendo. Você Exatamente. O entende? cara tá fodendo do Porque outro isso é lado lá. nojento, porque isso é escroto. Isso é terrível. Reciprocidade vale na vida. Se importar com o outro vale na vida. Você entende? E não precisa ser pedido. E acontece muito aqui no YouTube. Ah, vai lá e clica no curtir, comenta ali, compartilha com os outros. Pelo amor de Deus, a pessoa que acompanha seria uma vergonha não fazer isso. A pessoa se devia se sentir envergonhada de não fazer. Por um motivo, porque reciprocidade importa.
Você entende? Porque o pagamento pro outro lado, pro outro saber, ó, o cara se importa, ele gostou. Ou ele odiou, vai lá e coloca, odiei, vai lá e coloca, o odiei. Porque o odiei é pelo menos participar, aquilo que você falou, porque pelo menos o outro do outro lado pode melhorar com aquilo. Falar, cara, tá todo mundo odiando, eu vou melhorar esse negócio. Eu vou adequar melhor. Agora, o duro é quando você não tem o feedback, quando você não tem o retorno, né? O que que você acha daquela visão que eu acabei de levantar, que das nossas personalidades, eu sou muito Steve Jobs, você é muito Bill Gates? Total, total, total. Então, meus cabelos são brancos por isso aqui. Tá? Se é o cara. Eu acho que todo lugar, toda organização, toda empresa tem que ter alguém que sobe a régua, né? E eu sei que eu não sou essa pessoa que sobe a régua. Porque você levantar a régua, você sair daqui e jogar para cá, exige. Não é só a coragem, mas a confiança de que você vai conseguir entregar aquilo. E eu acho que a gente complementa muito ali, porque para mim, às vezes, quando você vai fazer a conta, igual, pô, isso aqui não fecha a conta, não faz sentido. Você, cara, vou fazer fechar a conta. E você joga para o próximo nível, para o próximo nível. Só que quando você levanta a régua aqui, todo mundo tem que acompanhar. Não tem como. Porque quem não acompanha sai. Então sempre tem que ter uma pessoa que joga isso para cima. Só que tem um detalhe: não adianta ser o louco que joga a régua lá para cima e não consegue entregar, porque depois ninguém acredita. Quando você dá uma levantada na régua, o teu time atrás não acredita. Daí aí não tem como. Então isso é muito importante para qualquer organização. Né? Ter uma pessoa que puxa o caminho, só que o resto tem que comprar a briga para entregar aquilo. Eu acho que é o principal diferencial, né? E Você eu tenho um concorda que outro fazer o detalhe. sucesso, aquele tema, lembra que todo mundo fala, fazer o sucesso e conseguir o resultado é rápido e fácil? É a parte fácil, é Uhum. ridiculamente fácil. Não, O difícil é manter faz. aquela, É o manter, difícil é manter é aquela porra. manter. Você concorda? Cara, tem uma coisa legal que você falou aqui do Bill Gates, tem muito a ver com isso. Porque ele não é um cara que ele é mais rico do mundo e sumiu da lista, igual muitos aconteceu. Se você pegar o estudo, você vai ver que tem muito. Se você pegar as últimas. Pega a lista da Forbes, tira uma foto de agora e vê quais pessoas e quais empresas estavam nessa mesma foto nos anos 90 ou na primeira década dos anos 2000. Você vai ver que muda muita coisa. Só que você vai reparar uma coisa: tem uma pessoa que está sempre ali. Ele é E é ele, consistente. Dois, na consistente verdade. ali. É. É ele e o Warren Buffett. E o São os Warren dois Buffett. consistentes. E por sinal, a gente fala de mentoria, de contato e tudo mais. Quando ele conseguiu o acordo com a IBM, ele conseguiu porque a mãe dele tinha um contato na IBM e apresentou eles. Networking. Sim. Quando ele gruda e vai para a Apple, é porque o Steve Jobs chamou ele. Networking. E olha que era o cara antissocial, hein? E hoje o melhor amigo dele, quem divide as confidências, quem passa o tempo todo com ele, e eles vivem o sonho junto, é o Warren Buffett. Ao ponto de tanto um quanto o outro, Warren Buffett doou grande parte de sua fortuna, e são dois dos homens mais ricos do mundo. Teve um momento que, quando eles doaram, um era o primeiro e o outro era o segundo. Doaram quase toda a fortuna deles para o Instituto Bill e Melinda Gates. Então você tem que pensar que olha como o network funciona. É inacreditável. E não é network, gente. É um nome bonito, network. Na verdade, troca isso por tribo. É É isso. lógico. É, É é tribo, é a isso. tribo deles lá, dos bilionários que compactuam com o mesmo ponto de vista. Você notou que o Elon Musk não faz parte da mesma tribo? Faz. Tá? E- Isso é peculiar. Você, esses caras vai entrelaçando a vida deles. Óbvio, aí vai todo mundo ficando bilionário mesmo. Aconteceu na nossa vida, porque quantos milionários surgiram a partir do nosso contato? Um monte. Tem uma pergunta Muitos, aqui, Catu, muitos. que é para mim, mas eu queria que você respondesse. O que que o Luiz pensa sobre cooperativismo? O Luiz é totalmente cooperativista, né? Em alguns momentos eu acho que até demais, na verdade, né? Chega a Você fala ser, isso o tempo todo, né? Você fala isso o tempo todo. Chega a ser chega a chato, ser, você diz. chega a ser um exagero. Ela é totalmente cooperativista. Eu sou bem ao contrário, na verdade. Isso é uma coisa que aí eu fui aprendendo. Eu acho que tudo que vai ao extremo né? Então, aos poucos eu fui aprendendo a me tornar também. E cooperativismo é aquilo é o que gera valor, que gera network, né? O que o pessoal fala networking, né? Ah, tenho que fazer mais network, tenho que me conectar com.
com pessoas mais que vão me levar para o próximo nível e falar, meu irmão, você não vai chegar nunca lá. Primeiro você tem que gerar valor para essas pessoas, depois você gera valor para essas pessoas, aí sim começa a criar aquele networking. Cara, e isso é um exemplo clássico que eu posso falar se alguém quiser aprender com isso. Eu vou falar o que aconteceu na minha vida. Se você jogar 10, 15 anos atrás, pô, tava numa clínica de 34 metros quadrados, eu e o meu paciente, o secretário, e esse era o meu mundo. Chegou o momento, foi, cara, eu não quero que esse seja o meu mundo, eu quero expandir, eu quero que o mundo seja o meu mundo. Só que não foi assim, com quem que eu vou me conectar? Cara, a gente foi construindo isso. Eu e o Luiz fomos construindo isso, veio a Trade Stars, aí foi muita gente. De novo, nesse momento eu já dei 2 voltas ao mundo, trabalhando, fazendo negócio, e E tem no teu hoje a gente tem. e tem no teu WhatsApp, Não, Catu, você o tá. telefone dos bilionários da Forbes, você tem no teu celular, dá pra ligar Tem, pro cara tem, agora e falar pra ele tem. participar da live hoje, por sinal. Mas isso por quê? Porque esse acesso, ele não foi ganho, esse acesso foi conquistado. Então, sempre quando a gente chega até um patamar gerando valor, gerando valor, gerando valor, gerando valor, gerando valor, a ponto das pessoas chegarem, pô, agora eu quero estar com vocês. Agora eu quero estar com vocês. E tem outro detalhe que me fez crescer muito durante esse período, foi quando eu comecei a conhecer essas pessoas. Porque Carlos, endeusava. Eu colocava num patamar de. Hoje não mais. São pessoas normais como qualquer. Alguns são gênios. Por exemplo, o Bill Gates é um gênio, mas ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Tem suas falhas, tem seus erros, tem seus acertos, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, como qualquer outro. O que Você muda, diria que eu que o vejo muito, é a gênio, maneira de pensar. você diria que o gênio é mais frustrado, barra insatisfeito e barra infeliz do que a pessoa de alto rendimento que entrega aquilo que precisa, mas não tem que ter esse cunho de genial? Cara, eu acho que o gênio ele é o mais infeliz, eu acho. Eu acho que quanto mais a pessoa vive na bolha da ignorância, mais feliz ela tende a ser. É a, é a minha visão. Mas se você falar, cara, o que que você prefere? Bicho, eu prefiro explorando essas bolhas, porque o mundo tem muito a oferecer para todo mundo, cara. Independente da tua escolaridade hoje em dia, independente da onde você vem, e tem tanto a oferecer. O grande problema é que as pessoas aceitam muito pouco. Eu acho isso. Qual que é a diferença desses 100 bilionários? Cara, eles não aceitam pouco. Eles querem sempre o mais. Mais, 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 mais. E para Ao você ponto ter de estar na mais, lista da Forbes e não querer parar, né? exatamente, o Eles que que já estão lá acontece? e não querem parar. Alguém acabou de perguntar para mim, Luiz, mas por que que você faz o que faz? Por que que você não para e descansa? Você Você tá entende? Eles não louco, porque você conseguem vai ver, porque eu ficar morro. infeliz, você vai morrer no outro dia. As pessoas Eu não morro, não entendem, a tem vida jeito. foi feita para viver. E vocês acham que viver a vida, cara, fica uma. O Luiz, pô, o Luiz, se o Luiz virar pro lado, sei lá, direito ou esquerdo dele, porra, tá o marzão ali, cara. Agora, cara, você poderia sentar ali e ficar o dia inteiro tomando chimarrão, o pessoal do sul tomando cerveja ou vinho, ficar olhando para esse mar bonito. Vai chegar uma hora que você vai olhar, cara, que merda de vida, o que que eu vou fazer disso? Cara, você quer conhecer. Por quê? O que que permite quando você fura essa bolha? Conhecer pessoas interessantes. Conhecer, e não por ser inteligente ou não. Às vezes, cara, uma pessoa mais divertida, uma pessoa que vai agregar, e você conhecendo pessoas interessantes, você vai se tornar uma pessoa mais interessante, e com isso você vai viver uma vida mais feliz, e não é só o dinheiro. E esses bilionários que eu falo, porque as pessoas, de modo geral, elas pensam assim: para eu ter muito dinheiro, eu tenho que ter mais que os outros. Na verdade, não. O que eu aprendi ao longo da minha vida foi assim: quanto mais pessoas milionárias eu fizer, quanto mais pessoas que trabalham junto comigo ganharem mais dinheiro, mais eu vou ganhar também. Porque as pessoas estão Isso é gerando valor como cooperativista. um todo. Cooperativismo total, total. Porque, Não, eu quero cooperativista. ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar. Eu falei, não, eu quero que todo mundo em volta ganhe, porque se eles estiverem ganhando muito, mas muito dinheiro, se eles estiverem transformando a vida deles e a vida da família deles, se a tribo estiver transformando a vida da família da tribo, cara, a minha automaticamente se transformou. E quando isso que é o valor de tribo que as pessoas não entendem. E faz muito sentido você estar nesse caminho aqui. Cara, na própria Anel Valor que eu vi que colocou aqui no coisa, cara, a gente informou, Luiz, você nem sabe, mas centenas de milionários.
mas centenas de milionários. Que a pessoa começou com a gente com pouco, foi entendendo a filosofia, foi mudando a mentalidade, foi investindo, e hoje tem muito mais de 1 milhão investido em ativos líquidos que geram renda. E isso, obviamente, quanto mais eles crescem, maior a propaganda eles vão fazer para a gente. Cara, mais a gente vai crescer como empresa, mais a gente vai crescer financeiramente também. E isso que é legal para as pessoas entenderem. Não se trata só de você, se trata de quem está à tua volta. Só que tem outro detalhe: tem vezes que as pessoas que estão à tua volta não vão aceitar e não vão querer sair dali. E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que deixar as pessoas para trás, para você seguir lá. Depois, se elas quiserem, elas voltam. É, é Sabe o que mais, eu cara, me acho? empolguei, foi mal aí. Sabe o que eu acho que tem uma questão do Bill Gates, que nós temos que tratar com bastante cuidado aqui, vocês estão acompanhando, tá? Ele dá uma aula pra gente de como a gente consegue acelerar resultados, roubando. Luiz, você ficou louco, Luiz. Olha o que você está falando na Hum? internet. Ele tá ali a aula de todos eles, Steve Jobs, Bill Gates, o Mark Zuckerberg, roubando. Todos, pode ver que todos têm esse problema, todos. Mas roubando o quê? Aquilo que não vale nada teoricamente. Ideia. Porque ideia não vale Uhum, nada. O que vale é a execução dela, a atitude de fazer, é o produto final. A ideia fica lá morta, não vale para nada, não serve para nada. Nada. Eles vão e executam. E eu tô te falando porque tem muita gente aqui assistindo a gente de fora. Acabei de ver uma menina mandando ali, ó, Luiz, hoje é meu aniversário, coloquei meus filhos para dormir, tá na Inglaterra. Trabalhou o dia inteiro e assim por diante. Para pensar, cara. Se ela pega e rouba alguma coisa da Inglaterra, tá? Que funciona lá, e vem e aplica no Brasil, você sabe disso. A gente faz isso o tempo todo. Se ela pega uma coisa que funciona na Inglaterra, vem e aplica no Brasil, ou pega uma coisa do Brasil e aplica na Inglaterra que funciona, a probabilidade dela bombar nesses lugares é gigante. É gigante, você não precisa inventar roda. Vai e descobre o que está funcionando fora. Traz e usa para cá. Nós temos uma máquina do tempo de fazer dinheiro que ninguém olha, só quem é muito rico entende isso. Qual, Luiz? O YouTube. Vai e procura, porque tem um lugar que está 2 anos na nossa frente. É o DeLorean. Você pode ir lá 2 anos na frente. Imagina que legal. Você vai e vê o que funciona lá na frente. Volta para cá e aplica antes. Olha, os caras vão. O número da loteria daqui cara. 2 anos vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu venho e jogo agora. É saber o que vai ser sorteado. E como que funciona isso, Luiz? Os Estados Unidos estão 2 anos na nossa frente, sempre em tudo. Em tudo. Vai lá e vê o que eles estão fazendo agora, o que eles estão consumindo agora. Tô vendo agora, legal. Descobri. E agora? Traz para cá e aplica aqui antes, porque você vai estar 2 anos adiantado no Brasil. Ô É para Luiz, é tudo. É para perfeito. o mercado Posso dar uma financeiro, é ideia para o para marketing ela, por digital, é para o exemplo? empreendedorismo, é para tudo. É, quer ver? Um canal do YouTube assim, ó, o dia a dia de um brasileiro na Inglaterra. E filma teu dia a dia. Daí a pessoa pode falar: nossa, mas o meu dia a dia é uma merda. Pois é. Mostra teu dia a dia de merda, que vai dar cada vez mais audiência, tudo que você faz. Gera um mini documentário. Quando você vê aquilo, pode mudar a tua vida. E isso eu tô dando de exemplo porque tem um, inclusive, de um brasileiro, de um professor que foi ser entregador na Inglaterra e tá bombando no TikTok. Quando a gente foi pro Japão esse ano, tem um brasileiro lá que eu fui assistir porque você comentou e a Lu foi para lá pro Japão pegando dicas dele de comida e ela ficou viciada nos vídeos dele do YouTube. E como que é o vídeo dele? O vídeo dele é comendo sei lá o que, é uma barata. E ele posta e ele vai mostrando o dia a dia que para as pessoas assistirem como que é no YouTube o dia a dia dele lá no Japão. Ah, tô morando num quarto, numa cama. E ele mesmo fala, se você vê os primeiros vídeos dele e você vê depois os vídeos de hoje, ele fala, ele deixou de trabalhar lá como operário no Japão e tá trabalhando só com internet, só com isso e ganhando muito mais dinheiro e viajando já para outros países para fazer vídeo. Esses dias ele viajou para a Coreia para fazer vídeo da Coreia. A turma está olhando, tem 1 bilhão de nichos. Já parou para Sim. pensar? Vou te dar um exemplo. O britânico que se aposenta ganha em pounds, libra, tá? Ele não tem como manter a vida dele mais na Inglaterra. O cara que ganha 2.500,
3.000 libras ali, ele tá ferrado, ele não consegue pagar as contas da vida dele. Agora, com 2.500 libras, ele é rico, rico no Brasil, ou na Tailândia, ou na Indonésia. Por que não você montar uma agência em que mostra para essas pessoas que eles podem viver nesses lugares utilizando esse dinheiro? Porque Portugal tem um lugar chamado Algarve, que basicamente é só de britânicos que foram para lá na época que era barato. Porque ele ganhava em libra, gastava em euro num lugar que era mais barato. Ele era um sofredor na Inglaterra e um rico em Portugal. Só que agora Portugal ficou caro. E por que não abrir para as regiões de cá? Por que não abrir uma agência de turismo para britânicos, já que ela está no Reino Unido, tá? Para britânicos, mas com um conceito muito caro. Vai fazer uma proposição para eles. Visitar um país que é um paraíso, o país do carnaval, o país do futebol, blá, blá, tudo lindo, mas com um nativo, sem o risco de você ser assaltado na rua. Você entende? Porque é o maior medo deles, eles não vêm por causa disso. Vai ser mais barato do que ir para os outros lugares da Europa, vai ser mais divertido, mais lindo, você vai se embebedar igual um maluco de caipirinha e não tem risco porque você vai estar com nativo, a gente não vai te colocar em risco. Em fria. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Você entende? Ninguém faz isso. Agora, por outro lado, eles fazem. Porque tem um cruzeiro que passa aqui pelo Brasil, que vai até a Antártida, custa US$ 58.000 por cabeça para ir 22 dias e você tem que reservar 3 anos antes porque não dá para reservar. Tá tudo lotado. Eles usam esse tipo de coisa. Com a gente não usa por outro lado porque a gente não copia. É só você ir lá e copiar. Pelo amor de Deus, vai copiar e traz essas informações. Ah, Luiz, mas estão roubando a ideia de alguém. Dane-se, dane-se. A ideia é roubar a ideia de alguém mesmo. Vai lá, pega a ideia de alguém, junta todas e puxa pra tua vida. E hoje, com o chat GPT ali, com essas paradas de inteligência É mais artificial, dá para fácil. até você roubar mais fácil. É Pesquisar muito mais fácil. formas de fazer dinheiro pelo mundo, que os britânicos fazem dinheiro utilizando a língua portuguesa. Eu nem testei isso, mas vai aparecer lá N formas. N formas. Por que que a gente não utiliza essas coisas? Porque tem que assumir a responsabilidade. Porque a gente tem que se arriscar. É melhor trabalhar para alguém que o cara paga lá tantos pounds por hora e dane-se. Tantos por semana e dane-se. Pensa nisso, tá? Mas vamos para perguntas, Vika, para a gente matar. Luiz Otto, qual o seu objetivo de vida? Onde pretende chegar ou você já chegou onde queria estar? Tá. Vai lá, vamos por parte. Qual o objetivo de vida? Melhorar a cada dia. Esse é o meu objetivo de vida. Onde pretende chegar? Aonde eu pretendo chegar? Eu pretendo não chegar nunca. Porque se eu quero ser melhor a cada dia, eu não quero chegar, porque o dia que eu chegar eu paro. Então, não vou chegar. Não só não quero, como não chegarei. E a última, e aonde eu quero estar? Exatamente onde eu tô agora. Eu sou feliz, eu sou realizado, eu agradeço a Deus cada minuto, tudo que eu tenho, que a gente criou, o nosso grupo, nossa amizade, tudo. Eu sou muito, muito, muito feliz, contente. Eu sou grato, eternamente grato pelo que eu tenho agora. Eu não poderia estar num lugar melhor que agora. Só que eu quero estar melhor e quero crescer mais e não vou parar. Resumindo, eu sou grato, feliz e sou extremamente insatisfeito. Não tá bom ainda, tá? Se você olhar, tudo é a mesma resposta. Tudo, não vai estar bom quando? Nunca. Tá, mas como que tá agora? Do caralho. Tá bom demais. Tá muito legal. Tá apaixonante. Sacou? Boa. Mais alguma pergunta? Vocês não acham que tem muitas atividades que não necessariamente envolvem dinheiro? Não é que eu não queira trabalhar, mas há tantas outras coisas que gostaria de fazer apenas por hobby. Ah, mas daí Alguém hobby. falou, mas a pessoa. Então me fala uma. Mas Laís, me manda uma, tá? Não podemos confundir hobby, filantropia e trabalho. São três coisas totalmente diferentes, né? E sim, dinheiro dá para ter uma vida plena, maravilhosa e satisfatória sem dinheiro, desde que a vida que você sonha seja assim. Não é a que eu sonho. Você entende? Eu sonho em andar de jato particular o tempo todo, só de primeira classe, viver só no Four Seasons
e viajar pelo mundo o tempo todo. E quando eu ficar em Veneza, ficar na casa que eu fico lá no Gran Canal. Esse é o meu estilo de vida que eu sonho. Agora, se eu É isso que as sonhasse ficar numa pessoas. praia paradisíaca, deserta, lá na PQP, que eu não precisasse só de peixe que eu tiro da praia, e uma barraca que eu coloquei lá, eu ia aceitar isso e ia ser feliz lá. Você entende? É estilo. É estilo. É isso que Você as não pessoas pode. precisam entender. Existem duas maneiras de você ser livre, né? Com dinheiro, sem nada. Você pode viver lá no. A gente é do interior, né? Então eu conheço muita gente. Cara, agricultura de subsistência. O cara planta aquilo que ele vai comer, ele pesca aquilo que ele vai comer, não precisa de muito dinheiro para viver, ele vive uma vida tranquila. Agora basta saber se a pessoa quer ou Mas não por escolha, o dela. cara vive assim, por escolha ou por falta de. Eu acho que eu tenho certeza, Porque noventa e é nove bem por diferente. cento Porque se é é. por escolha, é felicidade e plenitude. Se é por falta de escolha, é vida de prisão, é escravidão, é Cara, desgraça. eu A vou te falar mesma aqui. pessoa que vive numa praia deserta, paradisíaca, bababá, com muito humilde, mas ele tem dinheiro guardado e poderia fazer qualquer coisa na vida, tá? Este é por escolha. Não dá para comparar com um cara que nasceu ali, não tem como fugir daquilo ali, tá fudido e vai passar a vida inteira como um escravo daquilo. Sim. É a mesma ação, só que o motivo dela é totalmente diferente. Porque no final é a motivação que importa. E motivação não motivação é motivo, razão de existir. Motivo da ação, o porquê você faz aquilo. Faço isso porque escolhi e gosto. Isso se chama liberdade. Liberdade não é fazer tudo o que você quer. Liberdade é a escolha de fazer. É ter a escolha. A escolha faz uma diferença muito grande nesse ponto, tá? Tem uma Porque tem gente pergunta que aqui, só deixa eu. aceitou. Tem gente que não escolheu, só É, aceitou. Ah, tô numa é. vida de merda, mas aceitei, tá bom, foda-se. Pô, não dá pra comparar as duas coisas. A Joyce Mery, se você tivesse que se sustentar estando no zero, iria para o CLT de imediato até estar estável ou o que faria? Eu nunca iria pra CLT em nenhuma hipótese da vida, nunca em nenhum momento, nunca fui por nada no mundo me faria entrar num CLT. Nunca. Olha, eu tô sendo até enfático agora pra você, nunca, nada no mundo. Luiz, por quê? Porque é castração de vida pra mim. Você entende? Seria Uhum. basicamente, pra mim, seria desistir. E eu nunca desistirei. Ah, Luiz, mas tem um cara aqui, ele quer te contratar para dar aula, CLT. Eu vou e faço o curso do aula eu, para mim. Ah, Luiz, mas o cara quer te contratar para fritar hambúrguer. Deixa que eu monto minha hamburgueria do lado da dele. O que quer dizer que o cara que tenta me contratar como CLT, em menos de 10 segundos, ele vai descobrir que eu virei o concorrente. E em menos de um mês, ele vai ver que ele tá ferrado. Em 6 meses, eu tirei ele do mercado. Você Perfeito. entende? Luiz, Porque eu posso fazer. nunca vou vender meu sonho e minha vida para ninguém. Nunca, em nenhuma hipótese. Você entende? É meu, isso é Mas personalidade. isso é você, né? Tá, tá claro que isso é o Luiz respondendo por Luiz. Não, não, Você não. sabe, o Catu sabe que eu tive uma escolha. A escolha era assim: quebrar um negócio e ficar com uma dívida de uns 8 milhões de reais no rabo, tudo fudido, nome sujo, tudo lascado, todo mundo sendo tóxico e nojento, ou ter todo isso daqui quitado, ficar com milhões no banco ainda como reserva e ter um salário astronômico para ser funcionário de alguém dentro daquilo e ainda ser acionista, dono. Eu escolhi a dívida e o pepino e foi escolha. Eu Uhum. escolhi. Então eu não falo da boca para fora. Eu tomei essa decisão. Eu controlo a minha vida. Eu tomei minha decisão. Você entende? Luiz, posso fazer corte? Quem perguntou aqui é a Sônia, acho que foi a Sônia que perguntou. Suzana Ramos Duarte. Luiz, posso fazer corte dos seus vídeos? É um Eu acho prazer que colocar imenso, na Suzana. plataforma dele. É um prazer imenso, Suzana. Fica à Ô, vontade, Suzana, tá? faz o seguinte. Tudo que eu coloco aqui, Suzana, é de vocês. É do uso de vocês, tá? Pode fazer o que vocês quiserem, eu libero vocês fazerem o trabalho que vocês quiserem ali, tá? Para mim é um prazer. Sempre que precisar de mim, pode falar ali. Deixa eu colocar aqui uma coisa que eu esqueci. Hoje eu quase esqueci de falar da tribo, né? Vamos falar aqui, ó, dos meus patrocinadores. Né, Vika? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. O meu patrocinador pediu para eu falar aqui, ó. Aquele que não entrou para a tribo ainda e quer entrar, tá?
Sugiro que faça logo que vem aí o de empreendedorismo, hein? De agosto para setembro, nós vamos fazer um curso inteiro só sobre empreendedorismo. Manda o WhatsApp no mais 5541 99807 4730. Mais 5541 99807 4730. Manda aí, tribo no WhatsApp, que o Lidiano já conversa com você, explica como funciona, dá o passo a passo. Se é para você ou não, eu garanto que todos aqueles que querem fazer parte conseguirão fazer, tá? Na dúvida se vale a pena ou não, é só perguntar para quem é da tribo, tá? Que é sempre a mesma coisa. Eles mesmos dizem para você se vale a pena ou não estar com a gente, tá? Nós vamos fazer um. Depois de muito tempo, eu vou fazer um curso. Todo mundo fala, ah, Luiz, vendedor de curso. Já que eu não tenho mesmo, agora vai ter. Vai ter para setembro, perdão, lá em setembro vai ter, tá? Só de empreendedorismo. Com uma pegada muito clara de tudo isso que a gente está falando, de como você faz para mudar uma empresa. E uma empresa, se você é dentista, médico, advogado, qualquer outra coisa que você faça, você tem uma lojinha ou quer ter. Como você transforma aquilo? Igual o Carlos deu exemplo lá de quando eu peguei uma empresa que não dava nada e no outro dia ela fez tipo 100 vezes mais, tá? Porque a gente consegue fazer isso, já fiz sei lá quantas vezes e nós vamos fazer junto, tá? Tem uma pegada. Quem é da tribo, saiba, você já tá dentro, tribo é vitalício, você não paga nunca mais nada, todos os treinamentos que a gente vai fazer pro resto da vida, tá? Incluindo isso daí. Os outros vão ter lá o valor do curso que vocês vão aprender depois, e a gente vai passar sobre isso. Tô avisando de antes, tá? Que vai ter. Boa, mais alguma pergunta, Vika? Tem uma do Estevão. Vai lá. Luiz, você quer ser lembrado como? Quando falarem em Luiz Otto, qual obra você gostaria que fosse mencionada? Então, cara, todo mundo me faz essa pergunta, sabe, Estevão? E eu não tenho muito essa conclusão, porque o que você está me pedindo é para colocar o epitáfio lá, né? É igual da música, queria ter amado mais. É engraçado que essa letra, cara, do Titãs, sempre tá marcando na minha vida, porque é o jeito que eu olho se eu tô vivendo uma vida boa. Quer ver? Vou até pôr ela aqui para você, que é muito interessante isso. Não tem nada a ver com Bill Gates, tá, gente? Mas vamos aproveitar a live de sábado e fazer diferente. Epitáfio. Eu vou colocar aqui a letra. Eu acho que todo mundo conhece ela. Eu vou vou mostrar aqui para vocês. Eu uso isso daqui quase como um gabarito de vida boa. Eu uso mesmo como um gabarito de vida boa para mim, para eu lembrar para onde eu tô indo, tá? Porque diz aqui, devia ter amado mais. Aqui eu coloco o check, porque eu consigo amar intensamente. Eu não preciso, né? O mais aqui, vou te falar a verdade que este eu tô satisfeito. Então aqui é check. Ter chorado mais eu não tenho vergonha nenhuma de fazer e choro um monte. Então aqui tá resolvido. Ter visto o sol nascer eu vejo o tempo todo que eu tenho a liberdade de escolher isso, tá? Eu comprei essa liberdade pra mim. Devia ter me arriscado mais, eu duvido alguém que eu conheço que se arriscou mais do que eu. E até errado mais, eu erro todos os dias. Ter feito tudo o que eu queria fazer, eu faço. É isso que é engraçado. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que lerem essa letra vai falar: puta, eu não. Essa é a diferença da liberdade ou não. Você entende? E se fosse para ser conhecido por alguma coisa, cara, eu vou te dizer que se fosse para colocar lá no de epitáfio, eu colocaria ele fez. Eu ficaria muito feliz de ter isso na minha lápide. Ele fez. Não importa se for bom, se for ruim, se fez muito, se foi pouco, se fez merda, mas fez. Porque grande parte das pessoas no mundo não fazem nunca. Elas sonham, elas desejam, elas esperam, elas deixam. Elas deixam para segunda-feira ou elas falam: ah, e se eu tivesse? É se eu tivesse ou segunda-feira eu começo. Eu não, eu vou e faço. Como essa live de hoje, que quase não ocorreu, porque foi marcado para segunda-feira. Eu não tenho segunda-feira, eu não tenho sábado, eu não tenho domingo. O dia mais importante da minha vida e o de mais tesão e o melhor dia da minha vida é hoje, é agora. Este é o momento mais feliz da minha vida. E isso para mim é liberdade e felicidade. Você entende? Ah, só que tem coisas ali que eu tenho que corrigir. Lembra que eu tô colocando epitáfio? Luiz, você tá falando então que tua vida tá perfeita? Não tá, quer ver? Eu ainda não criei algumas coisas. Deixa eu ver aqui, ó. Eu quero achar uma parte específica. Queria ter aceitado mais. Olha, queria ter aceitado mais as pessoas como elas são. Eu não consigo aceitar as pessoas geralmente como elas são. Eu não me conformo. Eu não me conformo com as pessoas desistirem da vida dela. Eu não me conformo com as pessoas não ir atrás do que elas sonharam. Eu não me conformo com as pessoas terem um resultado medíocre. Eu não me conformo das pessoas não começar, só ter desculpa para tudo. Eu não me conformo das pessoas não entregar resultado.
Mas eu teria que ter aceitado as pessoas como elas são. Porque eu tenho que mudar eu mesmo. É a única coisa que eu posso mudar, os outros eu não posso. Né? Não tem como. Eu queria ter complicado menos, trabalhado menos. Tenho essa daqui, ó. Eu tenho que melhorar muito. Devia ter me importado menos com problemas pequenos e ter morrido de amor. Cara, eu tenho que me importar menos com problemas pequenos. Eu tenho. Só que uma coisa que eu vou tratar na minha própria vida e tô tratando. Você viu que eu uso aquilo ali quase como um gabarito mesmo? Não existe gabarito de vida boa. Fato. Mas se existisse, essa música é um belo começo. É um belo começo, porque lá no final da vida o arrependimento tá todo ali. O que eu deveria ter feito. Olha, ido eito. O que eu deveria ter feito, porra, né? Difícil, né? Complicado a vida assim, né? Difícil a vida assim, tá? Porra, agora caímos, descambamos pra filosofia total de vida, né? Foi mal aí. Bom, bom, bom mesmo. Ó, que dá um belo corte, hein, pra menina que vai fazer o corte ali, ó. Um belo corte. Galera, vamos fechando por aqui. Catu, muito obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Amanhã, domingo, estamos aqui de novo e vamos tocar o pau todos os dias, tá? Segunda-feira a gente puxa de volta o Warren Buffett ficou faltando. Aí eu e o Carlos vamos fazer junto algo bem especial para vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer estar junto. Um abraço. Valeu, galera. Até mais. Valeu. Fui!